Fala, galera. Começamos aqui uma live. Eu sou o tio Uli. Esse aqui é o Maicon. Aí, Maicon, chega um pouquinho mais pro lado, assim, só para tua cabeça tampar ali o reflexo da luz que a gente botou na iluminação. Aqui, assim? Isso. Beleza? Fala, galera. Estamos aqui, ó, diretamente de casa. Se essa live aqui ela parar de transmitir, a gente não vai consertar, tá? O objetivo aqui é fazer a live para a galera do Facebook, tá? Aí. Funcionou? Acho que não, cara. Foda-se ali. A gente está aqui ao vivo. O Maicon vai fazer algumas perguntas que foram separadas para mim. O Pedro Henrique acabou de se conectar com a gente. E aí, Pedrão, beleza? Fala, Pedrão, beleza? Dá um oi aí, só para ver se o áudio está funcionando e tal. Se tu tiver online ainda também, né? Falar que eu tô ocupado agora, que eu só vou poder falar daqui a 1 hora. Obrigado. Então, não tá ouvindo, não. Não tá, não. Não. Tá ouvindo, Pedro? Não, ele saiu dali. Tá, mas o Maicon vai continuar fazendo aqui. O que a gente vai fazer, galera? Maicon, tem quantos anos, Maicon? 19 anos. Faz o quê? Faço administração do BMEC aqui no Rio de Janeiro. Acho que tem mais gente ficando. Beleza. Aí, galera, Gustavo, se estiver olhando aí, dá uma olhada aí no áudio, por favor. Repete aí se tá tudo bem. Fala aí pra gente tipo, se o áudio tá funcionando, pra gente ter essa certeza aí. Qual? Gustavo. Tá respondendo? Não. Ai. Então, o Maicon... Tá show, boa. Beleza? O Maicon aqui trabalha comigo. Ele faz administração no BMEC, que é uma universidade aqui do Rio de Janeiro, que eu também me formei, mas eu me formei bem mais... há muito mais tempo, tá? E faz o que lá no BMEC, Maicon? Cara, eu faço administração lá no BMEC, tô no 3º período já. Saí de economia, fui para administração, porque eu, sei lá, comecei a gostar muito mais de gestão. Mas, enfim, tô curtindo muito o curso e agora tô curtindo muito trabalhar contigo, cara. Beleza. O Maicon é playboy, tá, galera? Só para saber, tá cheio do dinheiro, vai investir muito. Quem dera. Isso é verdade, Maicon? Não é verdade. Queria muito aí, tá com muito dinheiro para investir. Quanto é que é a mensalidade lá no BMEC? Pô, a mensalidade lá no BMEC eu acho que é 3.900 já, cara. Tu acha? Acho que tu não paga, não? Pô, então, pra galera que não sabe, eu sou bolsista lá no IBMEC, tipo, não tô lá porque eu sou playboy, é porque eu consegui uma bolsa de 100% no IBMEC por causa do Enem. Mas, enfim, tem nem como, cara. Acho que é 3.900, 3.600, lá é muito dinheiro. A gente vai perguntar pra Lana qualquer coisa aí pra ela atualizar a gente nessa mensalidade aí do IBMEC, tá? Mas tu já investiu já, Maicon? Cara, nunca investi, nunca parei pra investir. Tu já tinha se interessado por esse assunto aí antes de me conhecer? Tipo, a gente sempre tem entusiasmo, sabe? Porque a gente sempre vê uma oportunidade de, sei lá, ter mais renda. Só que eu nunca parei para estudar, para analisar e para efetivamente investir. Entusiasmo tive, dedicação... Alguns dos teus amigos, eles se interessam por essa história de investimentos? Tipo, eu tenho uma galera, assim, que gosta muito, até no IBMEC mesmo, tem um núcleo lá que a galera fica simulando esse tipo de investimento, mas tem uma galera amiga minha também que curte muito, mas ainda que é muito amadora, sabe? Ainda tá no começo, aprendendo. Beleza, então qual é o cerne aqui dessas questões que tu vai me fazer? Eu vou tentar te responder aí para te ajudar nesse início. Tipo, a maioria das questões são minhas mesmo, pessoais, porque eu comecei a mexer lá na plataforma da Clear. Para quem não sabe, eu hoje fiz meu primeiro depósito na corretora, então comecei a mexer lá, fuçar tudo. Então, as maioria das perguntas são dúvidas minhas que eu tive na hora de começar, porque a gente vê aquele mundo de opções lá, mundo de coisas para fazer, a gente fica meio perdido. Só que tem algumas aqui de algumas pessoas que vieram me perguntar. A maioria das perguntas são perguntas assim bem básicas, bem amadoras. Beleza, eu acho que a maioria da nossa comunidade aí está nesse nível, né? Então, por isso que a gente traz esse assunto aqui de maneira oportuna. Mas antes eu vou perguntar umas coisas aqui. Por que o teu critério? Qual foi o teu critério na hora de escolher a Clear? E aqui, galera, a gente não tem nenhuma relação com corretora, tá? A gente não tem relação com nenhuma instituição financeira. Por que você escolheu a Clear? Cara, então, tipo, eu quando comecei a ver essas questões de investimento, eu fui ver todas as corretoras quase. E aí eu vi que a Clear tem bastante papéis, tem várias opções lá para investir.
e tem zero corretagem. Eu não vi nenhuma taxa de corretagem lá na Clear. Então eu falei, pô, se não tem zero corretagem, é um lugar que acho que é mais propício assim, para eu ir lá, entrar e meio que arriscar, porque eu tô começando. Então eu vi a Clear como uma boa assim, oportunidade mesmo. Em algum momento você se questionou do porquê que como é que uma corretora consegue sobreviver sem cobrar corretagem, essas eu coisas? fiquei nessa dúvida, mas eu não parei para analisar por quê. Tá. Por que a corretora não cobra? Mais ou menos tem várias maneiras dela se beneficiar aí do cliente, né, financeiramente. Um deles sabe aquele saldo que a gente deixa na corretora sem mexer? Uhum. Ela pode ganhar com aquele dinheiro ali fazendo. Ela investe. Ela também pode cobrar BTC. O que é o BTC? Quando a gente aluga nossas ações, ela pode cobrar uma taxa nisso aí. Não, até vi esse negócio de aluguel, eu ia te perguntar isso. Quando você olha nas letras miúdas desse contrato aí, onde ela não te cobra corretagem, isso aí é num grupo específico de operações. Uhum. E aí a Clear, por exemplo, ela foca muito em gente que opera o índice, mini índice, gente que opera alavancado. E aí, quando ela tem o direito de fazer isso, quando ela encerra a operação do cliente, ela pode cobrar a corretagem, e aí é 0,5% do volume, tá? Caraca. Então, eles fizeram umas contas lá e eles chegaram à conclusão que, com a quantidade de gente que eles têm que encerrar as operações porque se alavancou demais e eles têm esse direito, valeria a pena fazer esse copy de marketing, né? Então, isso aí é relevante. Ela pode ganhar também captando de um produto de um cliente que paga, sei lá, 8%, ela te repassa isso a 7%, ela vai ganhando 1% em vários volumes. Não, ela vai ganhar pouco, porque eu costumo pagar muito pouca taxa de corretagem ou de serviço, porque eu opero basicamente ações ou títulos públicos que pagam. A gente não tem como fugir disso e eu também não quero deixar de pagar. Eu acho que o meu agente autônomo, ele agrega muito para mim. Eu opero pela XP, tá? Que faz parte do mesmo grupo da Clear e da Rico. Então, quando você veio me perguntar o que eu achava da Clear, eu acho que está tranquilo, porque faz parte do grupo da XP, que faz parte do grupo do Itaú. Isso aí tudo é muito bom para mim, dá uma segurança, né? Que é o essencial. Mas vamos focar aí nas tuas perguntas para a gente entender aí quais são as tuas dúvidas e no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu vou até outra parada, tipo, antes de eu começar as minhas perguntas, tipo, o que diferencia? Porque tem muita gente também indo para Rico. Sim. XP, a Clear, Rico, não sei o quê. O que diferencia a Rico da Clear e da XP? Tem muita diferença? A Clear, eu acho que é mais para trader. A XP é um serviço mais junto do cliente, agrega mais valor para o cliente, né? E a Rico, eu acho que é outro posicionamento, a galera mais jovem e tal. Eu acho que é tudo questão de marketing. Isso. Conseguir fazer experiência diferente. A XP está tão grande que ela pode diversificar esses posicionamentos, essas segmentações para alcançar os clientes que ela quer. Beleza. Então vamos começar. Tipo, fiz várias perguntas aqui. A minha primeira, assim, acho que é de quase todo mundo, né? Juntei um dinheiro, vou investir. Onde eu começo? Tá. Então, eu acho que essa pergunta ela é boa, mas eu faria ela de uma maneira diferente. Aonde que eu quero chegar, né? Porque tem gente que quer juntar o dinheiro para fazer uma viagem, quer juntar o dinheiro para trocar de casa, quer juntar o dinheiro para comprar um carro. Tem gente que quer juntar o dinheiro, que nem eu, para gerar um legado para a minha vida, para minha família, tá? Então, onde é que tu quer chegar com esse investimento, Mário? Eu acho que, a priori, assim, muito pelo que eu vejo de vida, eu quero muito conhecer outras culturas. Então, todo o dinheiro que eu estou juntando nesse primeiro momento da minha vida é para viajar e conhecer o mundo. Então, tem uma data para isso acontecer? É difícil assim, pensar numa data, mas eu acho que antes de eu terminar a faculdade, eu quero já pegar uma parte desse dinheiro para viajar. Beleza, então. Você está no terceiro período, a faculdade de administração são 8 períodos, então temos aí mais 2 anos e meio, 30 meses de horizonte. Eu considero que a maior vantagem que o investidor pode ter é investir para o longo prazo, Marco. Então, 30 meses, eu não considero longo prazo, eu considero médio prazo. Então, por aí, eu acho que um caminho conservador seria o ideal. E eu te pergunto, você é responsável financeiramente por alguém? Não. Você tem algum compromisso financeiro com alguma pessoa? Eu acho que é muito importante a gente responder isso também
de antemão, antes de começar o nosso planejamento, porque eu, por exemplo, sou responsável financeiramente pela minha mãe e mais 3 irmãos. Então, eu não posso ficar 100% em renda variável. Assumir qualquer tipo de risco. Assumir esse risco, por quê? Porque a qualquer momento eu posso ter uma parcela do meu capital que vai ter que ser alocado para ajudar essas pessoas com alguma emergência. Tem muita gente que não quer abrir os olhos para as emergências, mas principalmente as emergências que a gente não consegue prever são as que mais vão atrapalhar. Ou pode ser a saúde de alguém, ou pode ser algum processo na justiça que te leva a precisar pagar um advogado, pagar uma custa de um processo. Pode ter que fazer alguma reforma na tua casa, mesmo que você alugue, caso você cause esse dano, você é responsável por ele. Então, eu poderia lidar aqui com listar vários e vários problemas. Então, é bem importante a gente entender, primeiro, quanto que a gente precisa colocar na nossa reserva de emergência, né? Reserva de emergência, a priori, ela é uma coisa que a gente não sabe por que vai usar, mas a gente tem que ter. Tu imagina já quanto que você tem que ter na tua reserva de emergência? E aí a gente não precisa falar em valores aqui. Meses de gastos que você tem já fixos. Eu acho que hoje, assim, meu pai, ele hoje me dá uma mesada, é pouco, mas para mim manter ali é ok, sabe, para comer e tal. Lá em casa não tem essa questão mais de comida, minha tia, meu pai, eles arrumam, então eu acredito que para mim sustentar, assim, para minha vida, como eu não tenho que cuidar de ninguém efetivamente, como as minhas necessidades básicas estão sendo atendidas, e como eu não pago ônibus, porque eu tenho meu cartão, então acho que, cara, não sei, acho que eu nem não faria uma reserva de emergência hoje, nesse primeiro momento. Porque para mim eu não vejo necessidade. Mas eu não sei, o que você me indica? Como um jovem universitário que mora com o pai. Cara, ser muito sincero contigo. Claro. Quanto mais rápido você ultrapassar essa barreira de ser dependente de alguém, melhor será para você. A gente não está nem falando agora do aspecto financeiro, mas sim ter a tua independência e não ficar nessa situação aí de provido, né? Provido é assim, meu pai me dá uma mesada, alguém compra minha comida, alguém paga as contas de casa e tá tranquilo. A qualquer momento isso pode mudar. Vamos torcer para que não mude. Mas eu acho que, assim, para quem está nessa situação e quer formar um plano, eu sugeriria pelo menos 6 meses de reserva de emergência. Então, assim, vamos dizer que o teu custo mensal seja R$700. Se a gente botar 6 meses disso, a gente está falando de R$4.200. Agora que tu está trabalhando aí no Tio William, tu vai chegar rapidinho nesse valor que eu sei, tá? E aí, essa reserva de emergência, eu acho que é muito sensato a gente botar em um veículo de investimento onde a volatilidade seja baixa, ou seja, você não tenha sustos com a variação do investimento. E isso aí a gente vai automaticamente desembocar na renda fixa. Porque a renda variável, ela é variável justamente por causa disso, porque ela tem variabilidade. A gente não sabe, quando a gente começa, quanto que aquilo vai render no final. Mas aí a gente vai para a renda fixa e a gente tem que abrir um parênteses aqui bem grande. Nem toda renda fixa não varia. Primeiro que ela não é totalmente segura, mas que ela também, às vezes, varia. Às vezes varia tanto quanto um índice de ações. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar as letras do Tesouro Nacional, que é a LTN, o famoso pré-fixado, a gente vai ver que se o vencimento dele for muito longo, pode variar, às vezes, tanto quanto o índice de energia elétrica da Bolsa, que é a renda variável. Então, a gente tem que entender uma coisa chamada duration, mas isso aqui é um assunto um pouco mais complexo, mas a gente poderia filtrar tudo isso e falar assim, ó, pega títulos de renda fixa do governo, que é a fonte mais segura, ou seja, o governo, o máximo que ele pode fazer é o seguinte, não tem dinheiro para pagar, emite dinheiro. Emite dinheiro. E aí a inflação vai lá em cima, mas só que para a inflação não explodir, o que a gente pode fazer? O governo faz, né? Ele aumenta a taxa Selic. E aí a gente vai ficar mais atrativo para a galera. A gente vai desembocar no título público, que é o Tesouro Selic, né? Que é o que eu considero o menos arriscado de todas as opções do mercado financeiro do Brasil aí. Aí as pessoas vão falar, pô, tio, ele tem o fundo garantidor de crédito,
que ele cobre até 250 mil reais, caso a instituição que eu invista, ela vá à falência ou tenha algum problema. Mas aí eu venho com aquela máxima prática da vida real, que é o seguinte: a partir do momento que você tem que lutar pelo teu direito, você já está perdendo. Então é melhor ficar lá no Tesouro Selic, mansinho, quietinho, devagarinho, quietinho, porque o teu objetivo não é ganhar dinheiro com isso. É só ter uma reserva ali tranquila. Exatamente, exatamente. Sinônimos aí de Tesouro Selic. A gente pode pegar um fundo de renda fixa simples do BTG, que o pessoal fala pra caramba aí, que é bom. Eu, pessoalmente, não estudei esse produto a fundo, mas vale a pena estudar aí para você ver a composição do que é isso, né? E aí o contra disso, você vai ter o come cota de 6 em 6 meses, que é o seguinte: você tem que pagar o teu imposto de renda e eles retiram a quantidade de cotas equivalente a esse imposto de renda todo maio e novembro. Então fica de olho nisso, tem que fazer as contas, e aí você tem que saber fazer a conta do que é retorno nominal, retorno real, retorno bruto, retorno líquido. Essas coisas você já domina já? Pô, agora sim, né? Agora beleza, me ajudou pra caramba fazendo esse conteúdo aí. Que bom. Então, é basicamente isso. Tesouro Selic, fundos de renda fixa simples, ou seja, que são basicamente alocados em títulos do governo, CDB de banco grande, mas aí você vai ter uma rentabilidade menor, porque o banco grande, como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, ele vai abusar do teu poder econômico, que é menor, então ele não vai te dar moleza. Vai botar lá embaixo. Exatamente, lá, exatamente. 90% do CDI, vai querer... Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de fazer essa análise, tá? Eu, assim, de cabeça, o que eu uso para mim? Tesouro Selic. Segunda pergunta. Cara, a gente estava conversando sobre essa questão de ações e tal, e diversificação, e aí você chegou a me falar sobre VVB11. Beleza. Falando assim, pô, esse fundo é bom e tal, que é diversificado, é uma forma de você investir diversificado a baixo custo, né? Foi exatamente isso que você falou, investir diversificado a baixo custo. Por que eu falo da história de diversificado a baixo custo? Porque eu acho que esse aí é o critério principal que você deve levar em consideração na hora de investir. Estar diversificado para não correr o risco de botar todos os ovos numa cesta só. Principalmente as pessoas que estão iniciando, elas precisam lidar com a ignorância, num bom sentido delas, né? Pô, eu sou ignorante em um monte de assunto. Então, como é que eu me protejo da minha ignorância? Diversificando. Tem muita frase aí motivacional do Warren Buffett falando que você não tem que diversificar, que quem diversifica é porque não sabe o que está fazendo. Isso aí é o maior mito que tem nos investimentos. Porque a própria Berkshire Hathaway é uma empresa extremamente diversificada, tá? E o Charlie Munger, que é o parceiro de negócios, sofreu em 72 e 73 perdas de mais de 30% por estar extremamente concentrado. Não está diversificado. Ou seja, nem quem está jogando lá no topo da cadeia alimentar se livra de, às vezes, se dar mal por excesso de concentração, tá? E aí, falando por que o IVVB eu considero uma opção, uma alternativa muito boa para quem quer investir, e eu tenho, é por isso que eu falo, o IVVB é um ETF, que é um Exchange Traded Funds. O que é um Exchange Traded Funds? É um fundo de investimentos fechado que ele replica uma média ampla do mercado. O que é a média ampla do mercado, Tiúlio? O Ibovespa é uma média ampla, o S&P 500 é uma média ampla, o Dow Jones é uma média ampla. E por que as pessoas focam tanto nessa média ampla, Tiúlio? Porque lá na década de 60, do século passado, teve um artigo de um tal de Eugene Fama que ele falou o seguinte: nenhum investidor vai ganhar dessa média ampla sem assumir mais riscos. Quem fizer isso aí vai ser um erro estatístico. Então, quando ele ensinou isso, que ele chamou de mercado eficiente, a gente tem que ter a humildade de entender o seguinte: eu só vou investir se eu tiver certeza que eu vou ativamente, né? Eu vou investir ativamente se eu tiver certeza, ou muita probabilidade de ganhar dessa média ampla. Porque a média ampla é só eu comprar ela e ficar quietinho. Porque às vezes é mais fácil, ao invés de ficar catando ação aqui, ação ali, relação, não sei o fazer estudo, um maior trabalho. A média ampla eu compro ali o ETF
do BOVV11, do IVVB11, já está feito, ele mesmo reinveste os dividendos, ele troca as ações automaticamente. E por que eu falo do IVVB11? Porque ele é atrelado ao dólar, né? E quando tem uma crise no Brasil, o que acontece com o dólar? Sobe. Então, é uma coisa mais defensiva. E o mercado americano é um mercado aí que tem mais confiança por parte do público na sua perenidade. É um mercado já maduro, é um mercado que você tem acesso a empresas como Apple, JP Morgan, Microsoft, a Alphabet, que é a controladora do Google, Facebook. Todas essas empresas estão aí dentro do S&P 500. Então, comprando o IVVB11, de alguma forma você está exposto nessas empresas, tá? Mas aí tem sempre aquela pergunta, não sei se vai aparecer ainda ali no Instagram, da galera perguntando. A gente está aqui fazendo essa live para 2 redes sociais ao mesmo tempo. O pessoal fala, pô, tio Uri, mas o pessoal fala que vai ter uma crise nos Estados Unidos, o mercado está subindo aí há quase 10 anos consecutivos, uma hora vai ter uma correção. Tá, tudo isso que a gente está falando aqui, você está assumindo a premissa de que a gente não sabe o que vai acontecer, que o mercado é eficiente, vai continuar, e que a gente vai fazer aportes ao longo do tempo. Ou seja, vamos dizer que você vai botar R$1.000 agora esse mês. A gente está partindo do princípio que você vai botar R$1.000 todo mês. Beleza? Depois de ter constituído a reserva de emergência, você vai fazer um processo de investimentos contínuo. E aí, nesse ambiente, preço não importa. Por quê? A partir do momento que você decide que você vai começar a comprar IVVB11, IVVB11, IVVB11 e qualquer outro ativo que você diversifique a tua carteira, você quer mais é que o preço caia mesmo. Por quê? Se eu sou comedor de hambúrguer, se eu sou colecionador de uma coisa, eu quero o quê? Que essa coisa baixe o preço para eu comprar mais quantidade. Que aí uma hora ela vai subir naturalmente, eu já vou estar comprando ali direto, comprei no preço baixo, comprei no preço um pouco mais alto. Exatamente. E lembrando, o foco principal é acumular capital, fazer poupança. E aí, se você diversifica entre um Tesouro Selic e um IVVB11, você já está com meio caminho andado. Lembrando, nos investimentos, o feito é melhor que o perfeito. Então, as pessoas ficam discutindo aqui se preço importa, se preço não importa. Na verdade, eles estão discutindo se um vai ganhar 9%, o outro vai ganhar 10,5%. Então, isso aí, no final não está pensando no prazo. No final das contas, isso aí não é relevante na discussão que a gente está tendo, entendeu? Mas então, tu fala assim, comecei, fiz minha reserva de emergência. O próximo passo, então, você acha assim que já é investir no ETF, em alguma coisa que seja bem diversificada? Diversificado e num baixo custo, tá? Lembrando, os ETFs, eles são fundos passivos de baixo custo. Se eu não me engano aqui, a taxa de administração anual do IVVB11 está em torno de 0,27, 0,24. Tem que consultar aí certinho. Essas informações todas tem na B3, tá? Então não é uma coisa assim, caraca, estão guardando essa informação a 7 chaves. Não, é tudo público isso aí. É só aprender a fazer um curso de Google. Aprender como pesquisar no Google. Mas você pode contar aqui com o tio Uri, a comunidade aqui. Esse vídeo que eu estou gravando para lá vai ficar direto na comunidade, tá? Esse aqui vai terminar quando acabar aqui, eu não vou gravar. Então, a gente na comunidade quer ser essa fonte de informação. Transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento e esse conhecimento ele não virá somente de mim. Eu quero que as pessoas se empoderem, elas se eduquem ao longo do tempo. E também eduquem os amigos que vão chegar. Beleza? Não, é muito bom, porque tipo, eu tô aqui contigo, e aí assim que eu comecei a ter essa vivência e tal, eu faço um trabalhinho hoje no computador, mas só que você fala, sei lá, às vezes você atende um mentorado, alguma coisa assim, eu vou absorvendo, e hoje eu tenho a expertise de falar sobre alguns investimentos com meus amigos. Tem uma dúvida, a galera fala comigo, pô, Michael, mas então o negócio assim, eu falo, pô, não faz isso não, cara, besteira. Ah, já fiz. Deve estar falando de day trade, né? Mas aí, reserva de emergência, passo 1. Passo 2, começar a investir, entender o teu prazo, né? Investir em coisas com menos volatilidade. E aí a gente pode falar de fundos imobiliários, a gente pode falar dos ETFs como o BOVV11 e o IVVB11. Eu sugiro que você comece ao mesmo tempo em BOVV11 e IVVB11, porque você vai estar diversificando a tua geografia, a tua moeda, porque um vai estar em real, o outro vai estar em dólar,
um vai estar no risco político do Brasil, o outro vai estar no risco político dos Estados Unidos, em algum momento essas coisas vão subir ou cair em descompasso e você vai reorganizar isso e vai ganhar com isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Tipo, o IPVV11 e o IBOVA11, eles têm uma correlação negativa, tipo, quando um está subindo, o outro efetivamente está descendo? Não, essa correlação, ela no longo prazo aí, vamos chamar de mais de 5 anos, ela tende a ser zero. Ou seja, é tudo que a gente quer num investimento é achar um outro investimento com correlação zero. Eu estava até lendo agora o livro Principles, do Ray Dalio, e ele fala que esse é o santo grau dos investimentos. Você alcançar de 15 a 20 fontes diferentes de retorno sem correlação. Porque aí você está diversificando o teu risco em vários lugares sem abrir mão de retorno. É muito importante isso, galera. Para você ter esses investimentos diversificados, você não precisa abrir mão de retorno, tá? Falando em retorno, se eu monto uma carteira hoje com o IVVB11, com o BOVA11, você sabe mais ou menos quanto de rentabilidade tem ao ano? Porque, tipo, sei lá, no CDI ela é uma rentabilidade de 6,4% ao ano. Numa poupança é ridículo, sei lá, 4,3% ao ano, 4,5%. Fazendo uma carteira bem diversificada com esses dois ativos, mais ou menos quanto de rentabilidade tem ao ano? Então, essa pergunta aqui, eu não consigo ser objetivo na hora de responder ela, mas como eu não gosto de fugir de uma pergunta, eu vou te falar dos dados passados, tá? Tanto o IVVB11 quanto o BOVV11, que replica aí o Ibovespa e o S&P 500, a gente pode derivar os retornos que a gente espera para o futuro, olhando para os retornos de muito longo prazo, por vários ciclos de alta e baixa que tiveram. E vou te falar assim, nos últimos 50 anos, esses dois índices tiveram, em média, 7% de retorno real ao ano. Real. É isso. É muito ou pouco na tua expectativa aí? Pô, 7% real é uma parada assim, bastante. Tendo em vista que o retorno da poupança real beira, pelo menos agora, beira zero, tá ligado? 0,5%, 7% real. Exatamente. É por isso que eu falo para as pessoas, eu acho que é muito complicado você ter retorno real no longo prazo consistente sem assumir o risco da renda variável. Porque é uma lógica das finanças, né? Para você ter retorno, você tem que assumir mais risco. E eu, pessoalmente, tenho a crença, Michael, de que as ações, na verdade, elas são a classe de ativo menos arriscada. Porque tu consegue controlar, se você consegue. Exatamente. Pelo que eu vejo, você consegue estudar, entender e faz um sentido. Se tu pega, sei lá, uma Ambev da vida, tu estuda o fundamento dela, você acredita naquele propósito, sei lá, você vê que tá fazendo sentido, tá crescendo, você vai mexer com consciência e é um risco que você tá controlando, sabe? Exatamente. E as pessoas falam assim, a inflação vai subir, a inflação vai cair. Pô, se a inflação subir, a Ambev, ela vai aumentar o preço da cerveja. Então, você, de alguma forma, está arrediado na inflação com empresas, tá? Se a gente pegar na história aqui do Brasil, em 87, quando a gente deu calote na dívida, sabe o que aconteceu? As empresas, estouraram. Por quê? Porque as empresas eram as únicas capazes de trazer dinheiro de fora do país, porque fechou o mercado de crédito internacional do Brasil, já que ele estava inadimplente com a sua dívida, entendeu? E as empresas não, a Vale estava exportando minério, trazendo dinheiro, a CSN também, trazendo dinheiro de fora. A gente pode achar aí várias empresas exportadoras e é importante diversificar, vai entrar naquela fonte de retorno descorrelacionada com o mercado. Então, é bom ter empresa exportadora, é bom ter empresa do mercado interno, é bom diversificar em alguns setores, mas a gente vai entender aí que a gente não pode ir muito longe nisso aí, tá? Cara, eu comecei a mexer lá um pouco lá na Clear, e agora é uma pergunta muito mais técnica nesse caso. E eu comecei a ver vários nomes, assim, várias coisas, renda variável já enche os olhos, renda variável. Aí eu comecei a ver lá, entender, e tipo, tinha swing trade, day trade, tinha termos, não sei o quê, tinha garantias. Garantias, eu acho que eu comecei a entender a lógica, que é você tem um dinheiro, você ali, aquele dinheiro é garantias que você vai pagar, sei lá, acho que foi essa lógica que eu botei. Exatamente. Isso aí é importante para a galera entender, que é o seguinte, quando a gente está olhando lá o book de compra e venda numa corretora, a gente está vendo assim, XP comprou
X quantidade a tal preço. Aí veio o Banco Votorantim e comprou X quantidade a tal preço. Aí veio o Banco Itaú, comprou e vendeu tal preço. E aí a corretora, sei lá, qualquer corretora aí, vamos falar, Oraman, foi lá e comprou esse tal preço. Ela está representando, no final das contas, Credit Suisse comprou, vendeu e tal. Eles estão representando clientes, no final das contas. Então, no final das contas, a Clear, ela vai comprar e vender em teu nome e ela vai te dar a custódia daquilo, vai te transferir a custódia daquilo. Então, você tem que ter uma garantia, você tem que depositar um dinheiro ali para ela garantir que essas operações vão ser feitas sem risco para a contraparte. Beleza? Então tem que estar ali. Por isso que as pessoas, às vezes, alavancam em cima da garantia. Por exemplo, botei lá 100 mil na corretora, 50 mil, 10 mil na corretora. Aquilo abre crédito para eu operar mais de 200 mil, 150 mil. Você acha bom operar alavancado? Não sei. Isso já é o termo. O que é o termo? É uma possibilidade de eu operar alavancado. Não significa que todo termo é alavancagem. Mas é o seguinte, o que é o termo? Eu compro hoje, com o preço de hoje, e eu vou pagar 105% de CDI, 110% de CDI, e vou pagar aquilo quando liquidar aquela operação, daqui a 15 dias, pode ser daqui a 30, pode ser 60, 90, 120, até um ano. Eu já fiz termo para um ano. Para que serve o termo sem ser perigoso? Aquele sem ser alavancagem. Eu vou precisar de um dinheiro aqui para pagar o IPTU adiantado, galera. É tipo um empréstimo? É um empréstimo. Só que esse empréstimo, ele é garantido pelas garantias que você deixou lá na corretora. Entendi. E aí, qual é o erro que as pessoas acabam cometendo com o passar do tempo, Michael? E por isso que o termo pode ser muito perigoso. Ela usa como garantia aquelas ações que ela tem na carteira dela e pede emprestado para fazer termo em cima dessa garantia, que são as ações. Aí tem um crash na bolsa, essas ações perdem metade do valor, só que ela pegou aquele empréstimo inicial quando a carteira estava lá no topo. E aí, o que acontece? A corretora ela tem o direito de zerar as suas operações sem te perguntar nada. Por quê? Porque ela tem que ter certeza que aquela garantia vai servir para pagar aquele empréstimo. Pelo que eu entendi, então, se a cotação está caindo muito, a corretora começa a se sentir meio, tipo, vai cair mais e não vai ser garantia, eu tenho que vender isso logo. Exatamente. Aí vende logo para ficar com dinheiro. Exatamente. E as pessoas que não têm experiência no mercado, elas não sabem disso. Mas, por exemplo, começou uma crise forte, porradaria. Mercado caindo forte. Ela pode falar assim, a B3, olha só, gente, a gente vai aumentar aqui a necessidade de garantia em 50% de hoje para amanhã. E aí a galera fica desesperada. O que acontece? O pessoal vende as posições para fugir desse risco. O que acontece com aquele preço das ações que já estava caindo e foi por isso vai cair mais ainda. Aí você começa a entender os mecanismos que o mercado funciona e por que às vezes o mercado entra em pânico mesmo. Porque é venda em cima de venda, isso gera mais venda, não tem ninguém para comprar. Isso aí é um risco muito grande para as pessoas que não têm conhecimento. Só uma coisa também, né? O agente autônomo da corretora, o dever dele é explicar aqui essas operações, explicar esses termos, explicar essas garantias. Tudo isso é trabalho dele, tá? Você não está pedindo favor nenhum quando você pede assessoria de investimento da tua corretora. Continua aí. Até na Clear. Posso pedir até na Clear. Corretora, vamos embora. Day trade. Cara, day trade. Vamos chamar de cemitério de malandro? Mas é o seguinte, o day trade é aquela operação que você compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra no mesmo dia. E aí você pode alavancar muito as suas posições, porque são outros limites que funcionam o day trade, tá? E esse aí é o calcanhar de Aquiles daquelas pessoas que querem enriquecer rápido. Elas começam a querer pegar um atalho, e aquele atalho, ele provavelmente vai dar errado. Já teve estudo aí, encomendado pela B3, de que 90% dos day traders não ganham dinheiro, e aí quando você vai ler o artigo, Michael, você vê que aqueles que ganharam
ganharam R$300. Ou seja, quem fez Uber ganhou mais dinheiro que essas pessoas e trabalhou menos, eu acho, né? Porque day trade, a gente pode falar de tudo, menos que eles não trabalham. O pessoal do day trade é trabalhador mesmo. Eu acho que é um desgaste emocional gigantesco, tá ligado? Isso. Tu tá ali vendo toda hora, tá nervoso, teu dinheiro, tu perde dinheiro, tu ganha dinheiro, tu perde dinheiro, acho que fica psicologicamente abalado, como eu vejo assim. E swing trade? Swing trade é uma metodologia de especulação, vamos falar assim, né? E aqui eu não estou falando de especulação como nenhum termo pejorativo, eu estou falando de uma maneira positiva. Quanto mais cedo você entende a tua identidade, entende o que você faz, melhor é, porque aí você encara aquilo de frente. Eu faço várias operações especulativas, na verdade é o que me dá mais prazer. E o que é o swing trade? Você compra hoje ou vende hoje um ativo e tem um horizonte ali de 5, 10 dias para encerrar aquela posição. Então, é o swing. Você balança para lá, balança para cá, você dorme naquela posição, diferentemente do day trade, que você não dorme posicionado, mas você tem um stop loss, né? De preferência, stop loss é essencial. Stop gain, ele pode ter um alvo pré-determinado, você pode trabalhar com trailing stop, que é um stop que ele vai acompanhando aquela posição. Eu gosto muito de operar assim, eu acho que para quem quer acelerar os retornos e assumir risco, essa é a melhor maneira, mas precisa de um método claro, precisa de um método que você seja bem disciplinado e que você seja muito consistente. Existe aquela taxa, tipo, overnight, de, tipo, tu dormiu na posição, tu tem que pagar alguma coisa? Isso em trade? Então, se você não tiver o dinheiro na corretora, cada corretora vai ter um custo diferente para isso. A XP, eu acho, é 1% ao dia. Então, não durma devendo na corretora. Se você for dever na corretora no final do dia, faça um termo, mas não deixa dormir vendido, ou dormir no prejuízo o saldo, tá? Entendi. Beleza. O termo, na verdade, ele serve para isso, tá? As pessoas fazem até swing trade com termo, porque você paga a taxa de empréstimo pro rata, ou seja, ficou 15 dias, é 15 dias de CDI, 105 CDI por aí. 30 dias também. Se você encerrar, olha só, fiz o termo para 2 meses, você encerra amanhã, o problema é teu. Vai pagar taxa cheia. Então é melhor deixar. Você vai pedir para 2 meses? Não sei, às vezes não. É melhor você ter, antes de entrar na posição, saber por que você está entrando, por que você vai se manter, por que você vai sair daquela posição. Beleza. Eu estava dando uma olhada lá nos ativos que tinha e tinha uma taxa de aluguel. E eu fiquei tipo, que taxa de aluguel, tá ligado? Essa questão aí ela é muito boa, porque pouca gente sabe disso no mercado, Michael, mas é o seguinte, eu não tenho meu dólar aqui, tá? Mas a gente pode emprestar a nossa ação. Ué, tipo, eu tenho a ação da Vale, eu vou te tomar me empresta. E isso aí é cobrado pro rata, ou seja, pelo número de dias que eu fiquei. E assim, nas empresas com maior liquidez, tipo Vale, Petrobras, Itaú, isso aí custa, esse aluguel custa 2% ao ano para quem pede alugado, quem pede emprestado, né? E te paga esses 2% ao ano, pro rata, pelo período que você emprestou. Você pode fazer um empréstimo reversível, onde você pode pedir a qualquer momento de volta, ou tem aquele empréstimo com data certa para ser liquidado, e aí você não pode pedir emprestado. Você continua recebendo os seus dividendos normalmente, você continua fazendo tudo que você faria antes, menos votar. Às vezes o pessoal pede emprestado para votar e devolve. Entendi. Mas então, tipo, eu te emprestei, eu continuo recebendo os dividendos. Isso, normal. É só o... o que no final das contas, assim, uma carteira de ações vai gerar de aluguel no final de um ano? Sei lá, 0,5%, 1%, assim, num cenário positivo. Não, é pouquíssimo, mas é muito importante. Tudo que é pouco para você, passa para minha conta que eu quero, tá? Essa que tem que ser a mentalidade. Mas então, tipo, eu não perco nada se eu te emprestar. Não, é uma maneira de você remunerar a tua carteira, assim, sem risco. Passivamente, Lá na XP tem uma história chamada custódia remunerada, que automaticamente, se eles tiverem demanda lá,
ele já aluga, já tá tudo certo, tá? Então é uma ótima oportunidade de trazer ainda mais retorno para o seu investimento. Exatamente. Mas agora eu vou explicar para você e para o pessoal lá da live por que a gente pega emprestado, às vezes, a ação, tá? Vamos pegar aqui o exemplo do dólar, que é o mais fácil aí, todo mundo já teve dólar, já vendeu dólar, comprou dólar, então a gente vai passar como se fosse isso, tá? Vamos dizer que lá antes da eleição do Bolsonaro, quando o dólar estava 4,20, eu te pedi $1.000 emprestado. Aí tu falou assim, pô, Túlio, eu vou pra Disney lá com a minha namorada, eu vou com a minha família pra Disney no carnaval. Pô, não posso te emprestar esse dinheiro aqui porque é muito importante eu ter esse dinheiro. Aí você vai falar assim, tá, então é o seguinte, tu me devolve $1.000, porque é $1.000 que eu preciso para ir pra Disney, é isso que importa, e acabou. Aí tá bom, falei, tá bom, eu te devolvo $1.000, tá? Aí eu peguei lá os $1.000, fui na casa de câmbio, vendi aqueles $1.000 por 4,20. Botei R$4.200 para dentro do meu bolso. Aí, na semana seguinte que o Bolsonaro foi eleito, o dólar foi para 3,70. Aí, o que eu fui? Fui lá na casa de câmbio, recomprei aqueles dólares por R$3.700, te devolvi $1.000 e fiquei com 500 de lucro para mim. Rápido, mas pode ter sido sorte, tá? Pode ter sido sorte. Mas eu poderia ter perdido também. Então, o que a gente faz com as ações? Ah, eu estou achando que as ações vão cair. Vamos botar aqui o exemplo do BOVA11, que é mais fácil para o pessoal entender. BOVA11, o Ibovespa chegou a 100 mil pontos. BOVA11, vamos dizer que ele estava a R$100. Eu falei, cara, isso está caro. Eu vou pegar emprestado aqui o BOVA11 do Michael e vou vender ele no mercado. E vou botar R$100 no bolso para cada BOVA11 que eu vendi. Vamos dizer que eu tinha 1.000 aí emprestado. Botei 100 mil no meu bolso. E agora que a bolsa caiu, problema de previdência, qualquer que seja o problema. 91. O que eu vou lá? Recompro aquele meu BOVA11 por R$91, desembolsei R$91 mil, te devolvi os teus 1.000 BOVA11 e fiquei com 9 mil. É isso que a gente chama de short selling, que é operar vendido, ou seja, monetizar a queda das ações. Isso aí é essencial. Eu falo que isso aí é um nível mais alto aí de investimentos. Mas é complexo, mas mas isso tira a ciclicidade dos investimentos. Pode ganhar vendido. Porque eu não preciso esperar que a bolsa suba aí para dar certo o meu investimento. Eu espero uma queda, eu vou lá, aposto na queda, tá? Próxima pergunta. Você falou de fundos imobiliários. E a minha pergunta era justamente sobre isso. Você acredita que também é uma boa opção para começar? Porque como que eu escolho um bom fundo? Porque, eu fui ver lá na XP, quando eu fui fazer esse tour aí pelas corretoras, eu fui ver lá na XP, tinha um monte de fundo imobiliário lá, e tinha uns fundos assim, não sei o que, 12%, tinha lá 1%, tinha lá menos 0,3%. Não entendi nada, cara. Tinha um monte de fundo, não sabia o que escolher, não sabia como analisar aquilo. Tá, então é o seguinte, para quem não sabe, o fundo imobiliário, ele é um condomínio fechado de cotistas, onde a cota dele é negociada na bolsa. Por isso que vai para cima e vai para baixo, conforme a oferta e demanda. Entendeu? O que tem lá dentro desse condomínio fechado? Tem imóveis. Pode ser um fundo imobiliário de um imóvel só, pode ser um fundo imobiliário de um imóvel com vários inquilinos, pode ser um fundo imobiliário com vários imóveis com vários inquilinos. Então, existem 1.001 maneiras de você investir em imóveis através de fundos imobiliários. A vantagem é o seguinte, pessoa física que não tenha mais de 10% de um fundo imobiliário, que esse fundo imobiliário tenha mais de 50 cotistas e ele seja negociado em bolsa, você tem isenção de imposto de renda sobre as rendas que aquele fundo imobiliário pagar. Eu não estou falando de comprar a cota por 10 e vender por 12. Aí você paga ganho de capital. Mas eu estou falando das rendas. E por que eu acho que o fundo imobiliário deu tão certo aqui no Brasil? Porque o brasileiro, ele entende o que é um imóvel. É mais fácil para ele entender. Tá ali, é palpável. É palpável. O próprio prédio do IBMEC, não sei se tu sabe, mas é um fundo imobiliário aqui, ó. É um fundo imobiliário. O Via Parque aqui, que é um shopping perto da gente, é um fundo imobiliário também. E aí, quando a gente compara o nível de risco que os fundos imobiliários apresentam para o retorno que eles geram, é uma opção, é uma alternativa
muito favorável, porque ele gera renda mensalmente, via de regra. Você consegue ver aquilo de uma hora para outra, você consegue estar diversificado a um baixo custo, você não precisa lidar com inquilino, você não precisa lidar com vacância, porque já tem alguém pago ali para administrar aqueles imóveis, lidar com o inquilino, você só está investindo e recebendo aquilo com aquele benefício fiscal, caso você se adeque à legislação para ter esse benefício, tá? É importante entender também que, assim, os fundamentos de um fundo imobiliário, eles vão variar com muito menos intensidade do que de uma empresa. Porque, por exemplo, vou te dar aqui o exemplo negativo da Eternit. Proibiram de extrair amianto das minas aqui. Acabou a empresa, recuperação judicial. Acabou real. Magazine Luiza fez um trabalho muito bom para fazer marketplace. A ação explodiu, multiplicou por 170 vezes. Então, duas coisas alteraram muito os fundamentos. Mas o Via Parque, há quanto tempo que o Via Parque está ali? E nada mudou, tá ligado? Então, com certeza, cara, o Michael com essa idade, com certeza ele andou de carrinho de neném lá no Via Parque. É um shopping aqui mais antigo no Rio, tá? Não, com certeza. Então, eu levei meus irmãos, Bernardo e meu irmão, andou muito de carrinho de neném ali, que é um shopping, assim, que era mais voltado para as crianças. Ainda cabia no carrinho, né? Não tava cabia no carrinho. Então, eu acho que esse que é o apelo dos fundos imobiliários, a baixa volatilidade, é o retorno mensal ali, quase que de fluxo mensal, né? Mas não é também garantia de que vai dar dinheiro sempre, todos os fundos imobiliários. Uma coisa que é importante o pessoal ficar de olho é o seguinte: você tem que comparar a NTNB, que é o IPCA, mais o rendimento, com os fundos imobiliários. Porque esse vai ser o substituto natural. Assim, quero um retorno, um risco menor que o fundo imobiliário. Procura a NTNB e vê se aquela carteira média ela está dando mais ou menos aí do que esse título público. Então, né? Um prêmio de risco para o fundo imobiliário comparar com a NTNB um vencimento aí médio, né? 15 anos, 20 anos. Cara, acho que eu já sei o que eu devo fazer agora, já estou direcionado. Eu coletei algumas perguntas, eu selecionei algumas aqui, a maior parte foi de alguns amigos meus, mas vamos lá. Agora são aquelas perguntas mais primárias, assim. E me perguntaram o seguinte: quais são os conhecimentos básicos que eu preciso ter para começar a investir na Bolsa? O que eu preciso saber, assim, nunca investi na Bolsa, não sei nada, vou começar agora. Quais são os conhecimentos básicos que já me ajudam? Tá. Você precisa entender a estatística básica, saber o que é uma média aritmética, que é a média normal, né? Assim, tem 3 mais 2 mais 1. Divide por 3, a média disso é 2. 6 divididos por 3 igual a 2. Você precisa entender o que é desvio padrão. O pessoal da comunidade tem vídeos tutorial explicando isso. Você precisa entender o que é a correlação. O que é a correlação? Um ativo subiu, o outro caiu. Várias vezes isso aconteceu. Aí eles têm uma correlação negativa. Se um subiu, o outro subiu, correlação positiva. Um subiu, o outro caiu, o outro subiu. A gente não consegue mapear isso, a correlação é zero. A gente quer justamente esses investimentos que um não tem nada a ver com o outro. Isso é diversificar risco, tá? E entender que correlação não é intensidade de movimento. Por exemplo, se um ativo sobe 10% e outro sobe 0,1%, eles têm a correlação muito alta, mas não quer dizer que a intensidade dos retornos é a mesma. Para isso, a gente tem que entender o que é o beta, que é a inclinação da curva. Só para a galera ter noção, o beta do mercado, conceitualmente, é igual a 1. Tá? E aí a gente sempre compara os ativos em relação ao mercado. Lembra da história do mercado eficiente? Tudo isso se conecta nessas teorias. Então, você tem que entender de média aritmética, desvio padrão, correlação, moda. Você tem que entender de juro composto. Você tem que entender de tamanho de amostra. Isso aí para investir com um mínimo de conhecimento, né? Mas se você quiser investir no índice passivo, no ETF, aí isso aí faz menos
menos importância Tem menos ainda. trabalho, Exatamente. É por isso que eu sou defensor tão grande aí dos fundos ETFs, tá? Porque ele é um acesso de investimentos para todo mundo que está iniciando. Tu pode investir, e aí tu começa, eu acho que quando tu entra nesse mundo, tu começa a ter mais ímpeto para aprender, porque tu começa a ver mais oportunidades. Tá, principalmente quando você está perdendo. Não tem nada que me dá mais motivação para estudar do que estar perdendo. Vamos lá. Me perguntaram assim, tipo, a pessoa escreveu assim, qual é a diferença no nome dos ativos quando tem 4, 5, 11, logo depois do nome? Acho que a galera tá falando do ticker. Isso. Olha só. Via de regra, quando termina em 3, a gente está falando de ações ordinárias. O que são as ações ordinárias? São aquelas que têm direito a voto numa assembleia, tá? Também tem uma coisa chamada tag along. É o seguinte, o controlador se deu bem, eu me dou bem num certo percentual. Pode ser de 80%, pode ser de 100%, mas tem esse direito. E o que é o 4? O 4 são as ações PN, as preferenciais. Essas aí, elas têm preferência na distribuição dos resultados. Isso aí é muito importante, porque no estatuto de algumas empresas está falando assim, olha, essa ação aqui, ela tem que receber um dividendo X, no matter what, entendeu? E aí tem umas certas pegadinhas que é o seguinte, se uma ação PN, ela fica 3 anos seguidos sem pagar dividendo, ela automaticamente se torna ON até que isso seja regularizado. Então, no final das contas, o que eu prefiro? ON ou PN? Cara, eu prefiro a que tem mais liquidez, porque isso é mais importante, principalmente para a gente que é investidor minoritário. Pô, eu tenho dinheiro aqui sobrando, mas, porra... Não quero saber de votar. Cara, eu nunca vou ter voz num Itaú, numa Vale, numa Petrobras, porque o capital dela é muito gigante, é 300 bilhões de valor de mercado. Então, eu foco na que tem mais liquidez. No caso da Petrobras, ela tem liquidez para a gente nas duas. O Itaú, quem comprou Itaú preferencial, ganhou dinheiro pra caramba. Então, isso aí a gente já demoveu essa crença que as pessoas têm. Eu vou dar um exemplo negativo que corrobora que isso não tem nada a ver, que é o seguinte... todas as ações aí que o Eike Batista tinha, era tudo AN, com tag along, novo mercado. Isso aí impediu da galera tomar prejuízo e se dar mal? Não. Então, galera, o negócio é estudar o fundamento, entender sobre aquela empresa. Se você está usando análise técnica ou swing trade para operar, seja que nem um piloto de avião, tenha o teu plano de voo aí bem definido, saiba por que você está entrando, por que você está na operação, por que você está saindo, tá? Só responder aqui a pergunta do Daniel Teixeira. Para fazer um swing, você usa mais opções ou se posiciona na ação também? Daniel, se a ação tiver a opção tiver bastante liquidez, eu prefiro fazer na opção, tá? Mas não tem regra. Eu só te falo o seguinte, seja consistente naquilo que você escolher fazer. Show. O que são as 11, né? As 11 são as units, que normalmente é a mistura de, por exemplo, 2 preferenciais com uma ordinária. E aí eles fazem um combozinho e chamam aquilo de unit. E aí 4 mais 4, 8. Mais 3, 11. Tá aí explicado por que é 11 o número. É regra isso? Não. Tem unit que é formada de maneira diferente. Por isso que vale a pena você ir buscar no relatório da empresa, no RI